Irmãos, eu decidi gravar esse live para vocês sobre como enfrentar as situações em tempos de crise. Eu escolhi a pessoa de Daniel, porque Daniel passou por muitas crises e foi vitorioso em todas as crises pelas quais passou. Agora veja algumas coisas que nos ensinam como viver num tempo de crise. Primeira coisa, nossa fidelidade tem que ser inegociável. Ok? Nós não podemos negociar a nossa fidelidade. Deus é o nosso Deus em qualquer circunstância. Ok? E essa é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente tenta dar um jeitinho nas situações. Mas Daniel não tentou dar nenhum jeitinho na situação. E eu não estou dizendo com isso que nós não temos que fazer as coisas que, pela sabedoria que Deus nos deu, temos que fazer quando entramos em tempo de crise. Por exemplo, agora nós estamos numa crise do coronavírus, então nós temos que nos proteger. Nós temos que ficar mais em casa, nós não temos que se expor, porque a Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, nisso está pecando. Então nós temos que fazer, e não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de outra coisa. Estamos falando de uma coisa muito mais profunda. Estamos falando que em toda crise que vem por aí tem um elemento espiritual, há uma guerra, há uma luta por trás dela. E a luta tem dois sentidos. Tem dois sentidos. Primeiro, derrubar a gente, ok? Isso é terrível. E o segundo sentido é alguma coisa que afronte o nosso Deus. Se nós não cairmos, o nosso Deus não será afrontado. E se o nosso Deus não for afrontado, isso é bênção para nós. Então, algumas lições aí desse texto, bem rapidinho. Primeira lição. Daniel foi fiel. Ele sabia do decreto, ok? Ele, sabia que o decreto era para ele, né, porque não podia orar, ele sabia que ele orava, ele não era nem um bobinho, ele tinha toda uma sabedoria dada por Deus, então ele sabia desse decreto. Essa é a primeira coisa. Segundo, ele sabia em quem ele cria, então ele não estava com medo, porque ele sabia na sua vida aquilo que está escrito lá no livro de Salmos, que todos os seus dias foram escritos no seu livro, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Salmo 139, se você quiser ler isso depois lá. Ok? Então ele tinha certeza disso, ele vivia com essa certeza. Outra coisa, tempos de crise não pode tirar sua paz. Daniel não perdeu sua paz. Tempo de crise não é tempo de você se autoexplicar, se autodefender, argumentar. É tempo de você fazer o que você tem que fazer. E principalmente é tempo de você orar. Daniel, homem de oração, continuou orando. Ok? Então, o que mais que nós aprendemos? Que quando você entra em crise, há uma promoção para você. Crise é tempo de promoção para o povo de Deus. Ok? Guarde bem isso. Daniel ia ser promovido lá em cima. Mas se ele fosse promovido como primeiro depois do rei e ficasse os outros dois abaixo, imagine o que ele sempre teria na sua vida dali para frente. Ele teria aquela oposição organizada. Ele teria uma oposição organizada sempre tentando puxar o seu tapete, sempre tentando buscar alguma coisa contra ele, e inimizade contra ele. Então, Deus não somente quer te dar uma promoção, mas Ele quer te dar uma libertação também. Libertação dos teus inimigos. Então a Bíblia diz que os inimigos dele foram jogados na caverna dos leões, ou na cova dos leões, foram comidos, e quando ele assumiu o seu papel como único depois do rei, ele não tinha ninguém para fazer oposição. Então Deus está lutando com a sua provisão sobre a sua vida, provisão por causa da sua fé, em que Deus quer levar você para um outro nível, em que Deus quer guardar a sua vida, em que Deus quer fazer com que você seja reconhecido. Deus não quer tirar a bênção que está vindo sobre você. Parece que essa tentativa de roubar a bênção, Daniel. A tua bênção ninguém rouba, ok? Ninguém tira. Satanás não tira, homens não tiram, circunstâncias não tira, coronavírus não tira. A tua bênção ninguém rouba. Ela é de Deus para você e tem o seu nome escrito nela e ninguém rouba de você. Segundo, Deus está fazendo justiça.
É um tempo de juízo e justiça. Daniel foi acusado indevidamente, ok? Então Deus estava fazendo justiça. Deus estava fazendo justiça. E o que acontece? Depois veio mais uma coisa. O rei então faz um decreto e, veja só, escreveu aos povos. Eu quero ler para você aqui, capítulo 6. Então o rei Dario, versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicado. Faço hoje um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E Daniel, diz aí, prosperou até o próximo rei, até no tempo de Dario, até o próximo rei, que era o Ciro, o rei dos persas. Por tua causa, Deus quer exaltar o nome dele através de você. Quando você assume a sua posição de fé incondicional em Deus, de tomar os cuidados que você tem que tomar. Por favor, não saia por aí dizendo, vírus não me toca. Há muitas palavras na Bíblia que nós pegamos às vezes fora do contexto. A Bíblia diz, por exemplo, uma palavra que nenhuma praga chegará na tua tenda. Não tome isso fora do contexto. Ok? E saia abusando para ver o que acontece. Se o coronavírus te pegar, não tem problema, os teus dias estão escritos no livro de Deus, cada um escrito e determinado. Não é o coronavírus, não são os inimigos de Daniel que vão roubar a tua promoção, a tua bênção. Creia nisso, fique em paz como Daniel estava em paz. Se você estiver em paz, orando, você pode ser jogado dentro da caverna dos leões. Eu gosto muito daquele texto, e terminando aqui esse live, eu gosto muito daquele texto em que Jesus dormia do barco na tempestade e os discípulos apavorados, e aí acordam Jesus, não se importa que a gente morra, e aí Jesus se levanta e acalma a tempestade. Agora pense nisso, era um barquinho pequeno, a água batia, Jesus devia estar molhado na popa, mas dormia. Em outras palavras, você será capaz de acalmar toda tempestade na qual você seja capaz de dormir. Se você passar esse tempo na paz de Deus, na confiança do teu Deus, sem temor no teu coração, sabendo em quem você tem crido, e que Ele é forte e poderoso, e que Ele é o teu Deus, então você será próspero e o teu Deus será exaltado. Deus te abençoe, sê tu uma bênção.